dia a todos. É com grande satisfação que nós estamos para iniciar as lives do DCM, do Dia Internacional da Mulher. Essa live não poderia acontecer se não tivesse o apoio integral da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Regional Sergipe, através da nossa presidente, a doutora Úrsula, e que incorporou a ideia, que é algo que a gente já vem ocorrendo há algum tempo, mas que não deixa de ter esse momento para mostrar a todos, demonstrar, trazer nosso conhecimento e permitir que se faça perguntas, permitir que se fique num ambiente muito confortável para que se discutir as doenças cardiovasculares da mulher. Bem verdade, hoje a dinâmica será bate-papos entre especialistas. As perguntas que quiserem, por acaso, enviar, podem enviar pelo chat, nós estamos atentos. E vamos em frente. Eu vou convidar a doutora Úrsula para que se faça presente. Também, eu acho que ela já está ouvindo, meu inteiro agradecimento pela grande contribuição. Sem a sociedade, sem a SBC, o Departamento de Cardiologia da Mulher... Bom dia! Como estão? Chegando gente aí para compartilhar esse momento conosco, né? É verdade. Você sabe que é um momento muito feliz, né? Esse nosso de compartilhar conhecimento com o público em geral. A live, essa é o terceiro momento que a gente faz essas lives. Elas vão acontecer hoje pela manhã, das 9 às 11, 2 momentos, e à tarde terá continuidade, das 15 às 17. E, se possível, eu convido que as pessoas elas assistam, cada momento é diferente um do outro, não é, Úrsula? E no final nós reservamos uma surpresa. O intuito desse primeiro momento é educar para salvar vidas. Então nós vamos falar de uma série de coisinhas que daqui até o final da nossa fala, do nosso bate-papo, todo mundo vai ficar familiarizado. Úrsula, ela é uma sergipana, né? Baiana. Na verdade, é uma baiana sergipana. Mas é mais sergipana do que baiana, que pela intensidade de sua vida, a intensidade do seu trabalho, o desempenho, ela já é nossa. Então, eu vou dar essa palavra a você, Úrsula, para que as pessoas conheçam um pouco dessa sua alegria, um pouco desse seu entusiasmo. Muito obrigada por você estar presente. Obrigada pelo convite, obrigada por você contar comigo, sabe que pode contar sempre nas suas empreitadas, doutora Celine, trazendo essa força do Departamento de Cardiologia da Mulher, que tem sido tão importante para compartilhar conhecimento com todas as mulheres ao nosso entorno, e é para isso esse momento, né, da live. Eu quero agradecer esse convite, quero dizer que, como cardiologista, como mulher, a gente está aqui compartilhando conhecimento e educando sobre como a gente cuidar de quem cuida e como quem cuida aprender a se cuidar, né? Falando muito assim de autocuidado, é muito importante. Eu acho que não só, obviamente, em março, 8 de março, a gente vem falando disso o ano inteiro, mas acho que é um momento bom que a gente joga a luz, né? Traz um momento de todo mundo concentrar forças nessa ideia para a gente levar aí ao longo do tempo. Obrigada mais uma vez e que a gente tenha um dia excelente de lives e de troca, de partilha de conhecimento. Pois é, Úrsula. Vamos convidar, então, a nossa colega Daniela Cabral, que é a debatedora, coordenadora desse momento, e para que ela entre na live e que a gente possa dar continuidade. Daniela? Enquanto a Daniela está entrando aí, a gente está vendo que está tendo um movimento grande, né? Hoje, em vários locais, e a gente convida para que vocês fiquem com a gente para as lives ao longo do dia, né? Lembrar que a gente vai ter mais lives
na sexta-feira, 19 horas. No sábado, nosso evento aí presenciado, a gente está fazendo uma caminhada à tarde, no sábado, na Orla de Aracaju, na Orla de Atalaia. Então, é um momento que a gente está posturando com muito carinho, né, doutora Celina? Daniela pediu para participar, não estou conseguindo colocar ela, mas acho que você, doutora Celina, consegue. Ela já solicitou. Eu não entendi. Enquanto isso, o pessoal está entrando, né? A Daniela, enquanto ela entra, eu vou apresentá-la, ela já está entrando, é uma questão só, muitas vezes tem essas, né, a tecnologia... A internet é assim mesmo. A gente vai manobrando isso da melhor forma. Daniela é cardiologista pela SBC. Ela fez proficiência em arritmia cardíaca pela SOBRAC, especialista em estimulação cardíaca artificial, é preceptora da residência médica de clínica médica e cardiologia do Hospital Universitário. É uma pessoa assim, de grande contribuição à cardiologia do nosso estado. Hoje eu vou falar, quando a gente fala, eu vou iniciando, quando a Daniela entra, para falar educar para salvar vidas. Olá, Daniela, tudo bem? Apareceu. Bem-vinda, Dani. Bom dia! Bom dia. Eu lhe apresentei, Daniela, e então eu quero que você, por favor, dê continuidade a esse momento. Eu estava ouvindo aqui, já tinha pedido a solicitação, acho que teve algum delay aqui. Então, bom dia a todas, minhas queridas colegas, bom dia quem nos está assistindo. É um prazer enorme estar aqui nesse Dia da Mulher. Eu acho excelente a gente ter essa data, Dia da Mulher, é todo dia de fato, mas a gente tem um dia para a gente bater muito nessa tecla. E eu me sinto muito feliz de falar sobre a mulher, como eu sempre digo, porque falar da mulher é falar de mim. Então, é muito bom se sentir representada. Esse momento todo do dia de hoje é falando para as mulheres e falando para mim também, e ouvindo. Então, é um prazer enorme. Agradeço a doutora Úrsula, a doutora Celi, o convite para estar aqui participando hoje. Eu acredito que a Adele já esteja, Daniela. Pode convidá-la, por favor. Eu vou convidar, então, a Adele, minha colega, minha amiga. A Adele é cardiologista pela SBC, tem pós-graduação em preceptoria, é cardiologista do Hospital Primavera, do Hospital Cirurgia, do Hospital Universitário. Ela é associada do GENCA, Grupo de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, e mestre em Ciências da Saúde pela UF. Você precisa tratar isso, você acha tudo assim. Bem-vinda, Adele. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Já consegue colocar na vertical, porque você ficou virada para a gente. Ah, tá. Aê. Pronto. Assim fica melhor, né? Perfeito. Deixa eu só colocar aqui. Agora eu acho que fica melhor. Então, estava travado para mim, então eu não estava conseguindo ouvir o que vocês estavam falando. Por isso que eu estou perguntando se vocês estavam me ouvindo bem. Mas, assim, quero de antemão já agradecer a participação, né? O convite de doutora Celi. Já tem alguns anos que venho participando dessas lives e, assim, me sinto muito honrada. Já estou ficando mal acostumada todo ano. Eu quero participar, porque eu gosto muito de falar sobre saúde da mulher. Venho trabalhando com isso lá no Hospital Primavera também. E agradecer a Úrsula também, a Sheila também, que eu sei que tem o dedo de vocês duas nessas escolhas aí. E é um prazer para mim estar aqui falando sobre esse assunto com colegas tão queridas, né? Amigas, né? Na verdade, e colegas. Ok. Daniela. Pronto. Vai dar um segmento aí com Daniela. Vamos começar nosso bate-papo, então. Vamos. Eu vou apresentar a doutora Celi, então, que é coordenadora dessa primeira live, mas ela também é palestrante, vai falar com a gente. Então, doutora Celi é docente do Departamento de Cardiologia da Universidade UNIT, da Universidade de Tiradentes.
presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia no biênio 2020-2021, cardiologista do Hospital São Lucas Redidor, Fellow of the European Society of Cardiology, cardiologista muito querida por todos nós, que vai nos trazer algumas palavras sobre como conhecer seu grau de risco cardiovascular. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada a todos por estar aqui presente e contribuir com esse nosso projeto. Na verdade, o meu maior privilégio, minha maior honra é ser amiga de todos vocês. Então, isso é assim, é incontestável. Hoje, para a gente falar de saúde cardiovascular da mulher, é necessário que a gente tenha alguns entendimentos. E eu estou disposta, assim, ao grande desafio, falar de como é que uma mulher ela pode vir a ter conhecimento dos seus fatores de risco. Para que você adoeça do coração, é necessário que existam fatores. Claro que a hereditariedade é muito importante, mas não é a hereditariedade que predomina, e sim os fatores modificáveis. Os fatores de risco. Risco é aquele o quê? Que você, obtendo-os, você vai, com o decorrer do tempo, promover um agravo cardiovascular, e os piores é o infarto e AVC. Então, não tenha dúvida que as mulheres hoje, elas morrem mais por infarto e AVC do que por todos os cânceres juntos. E aí isso é uma problemática que nem todos têm esse conhecimento. Então, nós já temos a tendência, digamos assim, já estamos acostumados a buscar o ginecologista para fazer prevenção, mas nós não estamos ainda, no dia a dia, no métier, acostumados a fazer prevenção cardiovascular. E daí começa prevenção primária, né? A prevenção antes do adoecimento. Esse aqui é um fator muito importante. E essa prevenção só se faz acontecer se, por acaso, se conheça os fatores de risco. E esses riscos, quando juntos ou isolados, eles têm pesos diferentes. E esses pesos, eles vão dando apresentando uma maneira muito segura de a gente estratificar. Quer dizer, a gente qualificar o risco da pessoa. Estratificação significa você poder definir se é risco baixo, risco alto ou risco intermediário de alguém que possa contrair aquela doença, a doença cardiovascular. Então, nós temos isso. Todo profissional de saúde faz a estratificação, deve fazer a estratificação de risco das doenças cardiovasculares. E a pessoa que vai em busca desse conhecimento e dessa atenção à saúde, ela também deve ter conhecimento. Mulher, ela é muito mais complexa, tem muito mais fatores de risco do que o homem. Porque ela tem os fatores, ela sofre pelos fatores tradicionais, que são a obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, e outros fatores mais comuns, né? Esses são chamados tradicionais, mas ela tem não só os específicos, como os subreconhecidos, que é ainda pior. Começando pelos subreconhecidos, então sabemos que a mulher é sujeita a agravos, a maus tratos. A mulher trabalha com uma sobrecarga de trabalho muito alta e é mal reconhecida. A mulher, inclusive, ela já tem, do ponto de vista científico, a documentação, os dados referentes à mulher são conflitantes com os homens. Então, e não tem um número de representatividade muito grande. Então, muitos modelos são modelos incorporados, não são modelos próprios. Então, a mulher vive em condição financeira, econômica, de assistência à saúde, em condição inferior. E isso traz estresse, isso traz má alimentação, isso traz excesso, angústias, comportamentos
ela é submetida a comportamentos, a intransigências, a violência doméstica, tudo isso são fatores ainda subreconhecidos, mas que já nos norteia a quantificá-los e a aderir, fazer com que traga esses fatores para aderir aos fatores tradicionais e poder classificá-la em menor ou maior risco. Por que eu falo tanto classificar em risco? Porque é através dessa classificação que a gente faz a intervenção, que a gente trata, que a gente recomenda os cuidados. Então, é muito importante. Saindo dos fatores subreconhecidos e os fatores específicos, aí é um leque de fatores. Imagine que a síndrome do ovário policístico, quando adolescente, que é conhecido logo após a menarque, né? Menarque, que é a primeira menstruação da mulher, ela pode ser, não é que pode ser, ela é um fator de risco. Então, imagine o que é descoberto na adolescência e não sabendo. Doutora Célia, Ficou não sem estamos som lhe para mim. ouvindo. Está sem som, doutora. Doutora Celi, está sem som. Sem som. Eu acho que ela não vê a Através de gente. modificação de hábitos, a gente consegue. Entendeu? Então, uma gravidez, por exemplo, gravidez de risco, advento adverso, também consegue. É fator de risco. Mas vamos esclarecer o governo. Vocês estão conseguindo ouvir? Agora sim. Agora? Estamos, é porque está com um pouco de barulho de fundo no ambiente. Mas estamos lhe ouvindo, sim. Deixa eu melhorar esse barulho. Eu vou botar o meu fonezinho de ouvido. Só um minuto. Dá continuidade, por favor. Então, eu acho super interessante essa abordagem que a doutora trouxe, o comparativo com a questão ginecológica. Como a menina, muito cedo, ela passa no ginecologista, né? E já existe esse hábito e esse reconhecimento de quando a mulher deve passar no ginecologista, qual a frequência, e que começa muito cedo, realmente. A partir da menstruação, da primeira menstruação, já existe uma questão de poder se consultar para entender melhor sobre o seu funcionamento ginecológico. E o quanto a gente precisa debater quando a mulher precisa começar a dar atenção ao coração. Né? Claro que nos cuidados diários, sempre. Esse barulho não é aqui, viu? Certo. Nos cuidados diários, sempre temos que dar atenção ao coração, né? Mas uma questão, talvez, para a gente debater, do mesmo jeito que a mulher tem o hábito de ir ao ginecologista, e isso começa a ser, quando seria o momento da mulher procurar o cardiologista? Existe essa ideia, essa regra? Quando seria e com que frequência? Como? Chegou a me ouvir, doutora? Pode me dizer o que foi que você perguntou? Enquanto a senhora estava se ajeitando, eu só trouxe aqui para o debate da gente essa coisa que a senhora trouxe do hábito do ginecologista. Sim. Que toda mulher, ela sabe que vai precisar passar no ginecologista e normalmente é um hábito que se começa cedo, né? Ainda na adolescência se tem consulta com o ginecologista e prossegue-se dessa forma a vida toda. Então, trazendo um olhar sobre o que a senhora disse tão fortemente, sobre esse risco cardiovascular da mulher, o risco de morrer de infarto e de AVC ser maior até do que muitos cânceres, qual seria esse momento que a mulher deve começar a dar uma atenção maior ao coração? Então, se você... O momento ideal é o momento que você, ao conhecer os fatores de risco, então, desde... A mulher é um contínuo, né? A vida da mulher é um contínuo. Por exemplo, ela nasce, ela tem a fase da menarque, da primeira menstruação, vai até a fase jovem, entra o momento da
da gestação. Depois da gestação vem a fase adulta. Vem depois a pré-menopausa e a menopausa. Então, cada segmento desse é um segmento importante. Então, quando é que vai começar a você fazer esse acompanhamento, ou ter esse cuidado? Desde a adolescência. Na verdade, é desde quando se nasce. Hoje, a obesidade em criança, né, os distúrbios alimentares em criança, está trazendo agravos, de um modo geral, para a vida adulta. E, então, quando é que deve começar? Desde o nascimento, na verdade. Mas, principalmente, após a menarquine, esse tem que ser mais preciso. Ginecologista, ao invés de esperar avaliar, acompanhar mamas e útero e ovário, também tem que se pensar em a saúde ginecológica e a saúde cardiovascular, elas estão muito integradas. Então, tem que se começar desde cedo. Outro dado importante, Daniela e todos os ouvintes, é a parte da reprodução, né, na idade reprodutiva. A mulher na idade reprodutiva, ela também, os fatores de risco, os eventos adversos da gravidez, são extremamente importantes e incontestáveis. A mulher que desenvolve pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, abortamentos, precocidade ao nascer das crianças, baixo peso, criança de baixo peso, de peso elevado, aumentado. Então, tudo isso são fatores de risco, são eventos adversos. Então, é muito comum, eu que trabalho com essa área, é muito comum chegar e a mulher informar: eu só tive hipertensão na gravidez, durante a gravidez, foi rapidinho. Não tem rapidinho. Eu só fiz diabetes na gravidez, não tem só diabetes na gravidez. Ela teve diabetes, ela ficou hipertensa. Mesmo que depois regularize, essa mulher tem que ser já seguida e orientada. Então, já tem um risco, já é de risco, digamos, aumentado ou intermediário. Diria até que intermediário, porque ela tem que ser, o importante é ter o segmento, é ter o reconhecimento, é ser acompanhada mesmo. É importante, né, doutora Celia, a senhora trazer essa noção de que esses fatores que são tão inerentes, né, à vida da mulher, desde a gestação, questões hormonais, essa hipertensão gestacional, esse diabetes, que muitas vezes é menosprezado, né, não é dada a importância devida, vai trazer futuramente, né, um maior risco de doença e de eventos cardiovasculares para as mulheres, né? Então, eu acho que é mais um esclarecimento que a gente precisa fazer, sobretudo para o público leigo, né? É verdade. É verdade. Então, assim, o público, essa é que é a grande importância dessas lives, é trazer essa informação ao público, é trazer essa informação ao público, é que tenha o conhecimento. Sem o conhecimento, como vai haver exigência? Como vai buscar o profissional para ter orientação? Né? Orientação segura. E o autocuidado sai daí, né? Do conhecimento de que precisa buscar. Porque, digamos, conhecimento de internet nem sempre é o mais seguro. Né? Que não seja com um profissional qualificado, que não seja uma referência científica de qualidade. Então, esse é o momento de estar se oferecendo essas informações. Só lembrando, assim, quando vocês falam de fatores de risco não reconhecidos, e aí a gente parte para a questão dos transtornos mentais, porque, assim, quando a gente fala na mídia geral, né, na mídia pública, a gente não vê falando muito que transtorno mental aumenta o risco de infarto. A gente ouve falar de obesidade, tabagismo, né, falta de atividade física, esses são os mais falados. Mas em relação aos transtornos mentais, apesar de já estar bem documentado cientificamente, a gente tem o Interheart aí, que foi um estudo grande, né, importantíssimo, que avaliou o paciente em todos os continentes e que demonstrou que a presença de um transtorno mental, de estresse, de ansiedade, de depressão,
pode aumentar em até 60% o risco de infarto. Então, assim, é um fator que é reconhecido cientificamente, mas que o público, né, a população leiga, os pacientes de uma forma geral, não se atentam muito para isso. Ele é meio negligenciado, entendeu? Então, assim, aí a importância da gente divulgar realmente esse conhecimento. O interessante é que os cuidados que servem para a mente, vamos dizer assim, são os mesmos que seguem para ter uma melhor saúde cardiovascular, né? De uma forma geral, sim. Exercício, né? Regular, uma boa alimentação, a questão de você ter técnicas de relaxamento, procurar o que faz sentido para relaxar. Não que tudo se resuma a isso, mas que isso com certeza colabora e entra como o tratamento não medicamentoso, o tratamento sem remédio, que é tão importante e poucas vezes é valorizado, né? Subvalorizar. Na prática geral, a gente vê que, claro que o paciente ele quer tomar o mínimo de remédio possível, sempre isso, mas quando entra um contexto de se cobrar que tem uma atividade física regular, constante, uma alimentação que seja adequada todo dia, o controle na ingesta alcoólica, né? Que eu acho que a gente tem visto um aumento cada vez maior e mais perceptível, ao meu ver, justamente na população feminina, né? Que tá, mais cedo, cada vez mais cedo. Essa busca toda para a emancipação feminina, né? Tão maravilhosa, da gente se colocar no lugar que a gente quer estar e poder escolher isso, mas tendo agregado outros hábitos, às vezes, para manter essa situação que não são tão benéficos, né? Não conseguir se exercitar, na correria do dia a dia, fazer aquela alimentação que dá, sem cuidado, sem critério. Isso tudo acaba sendo uma bola de neve que gera fatores de risco, tanto para o coração, para a saúde como um todo, né? Porque está tudo muito interligado. O que gera problema cardiovascular também gera uma maior incidência de câncer, também tem uma tendência de uma forma geral, causar mais problemas mentais no tocante à questão de ansiedade, de depressão. Não querendo dizer aqui que é só isso, que não é. É tudo muito maior e mais amplo. Mas que a gente sabe que todas essas questões partem dessa mudança de estilo de vida, melhorar a vida como um todo para evitar e controlar, né? Mas é justo isso também, né, da gente trazer luz para esses outros fatores que são, como a doutora Celi falou no início, né, que são modificáveis, que é onde a gente de fato pode intervir. Se uma história familiar, você não vai poder intervir, por exemplo, uma alteração genética que tenha, mas a mudança de hábito, os hábitos de vida vão contribuir com um percentual bastante elevado, né, de redução de risco. E, sobretudo, falar desses outros fatores que não se fala muito, que é do dia a dia, né, do sono, do estresse. A Adele defendeu recentemente o mestrado dela, a dissertação, e era sobre espiritualidade, que também tem tudo a ver com isso, né? Da gente ter um norte, isso funciona, isso contribui para a saúde mental. A Adele pode falar um pouco mais sobre isso, né, amiga? Para a saúde mental e para a saúde física, né? Vários estudos já vêm mostrando. Quando a gente leva os estudos, geralmente a gente associa religiosidade e espiritualidade, mas não necessariamente os dois juntos. A gente sabe que para uma pequena parcela de paciente, uma religiosidade exacerbada, e às vezes ela pode ser vista como um fator, a gente chama de coping, do inglês, de enfrentamento. O paciente pode usar aquilo como enfrentamento religioso negativo quando vê que a questão religiosa ela atua como, por exemplo, uma doença enviada por Deus, como um castigo e tudo, e isso pode até prejudicar a saúde. Mas quando a gente fala de uma espiritualidade maior, de uma forma mais geral, uma espiritualidade que está mais ligada ao seu propósito de vida, né? A você ter metas em sua vida, saber o que é que você está ali, nas suas relações, nas relações com a natureza, na própria relação com o transcendente, com o divino. O que é que você espera isso? Você ter alguma fé, alguma coisa em que acreditar, e isso realmente tem mostrado redução de várias doenças, tem mostrado
melhor acompanhamento dos pacientes na questão do câncer e nas doenças coronarianas também. Mas, assim, diante dessa questão da depressão, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar nessa live é que, assim, o Brasil, ele, de uma forma geral, ele já está posicionado como um dos países com maiores taxas de depressão e de ansiedade, de uma forma geral, quando a gente pega homem e mulher. Mas os dados da OMS demonstram que isso é no mundo todo, não só no Brasil. A depressão ela é 2 vezes mais prevalente na mulher. Ou seja, a mulher tem o dobro de risco de desenvolver depressão em algum momento da vida em relação ao homem. Então, existe alguma coisa aí na gente, né, no nosso feminino aí, que não se sabe ainda exatamente todas as causas, né, como essas causas atuam. Mas a gente sabe que tem uma questão genética que pode atuar, principalmente se a paciente já tem uma mãe, uma irmã, né, que já tem história de depressão, então essa paciente já tem que ficar mais atenta. Mas a gente sabe também, como a doutora Celi já pontuou aí, que a mulher ela tem alterações hormonais bem marcantes ao longo da vida, né? Além de ao longo da vida, ciclicamente mensal. A gente é cíclica mensalmente, a gente tem elevação e queda de estrógeno, né? O estrógeno, quando ele está alto, a gente está relacionado com essa questão da vitalidade, da energia, da alegria. E aí, quando vem aquela queda do estrógeno, como, por exemplo, no período pré-menstrual, muitas mulheres podem desenvolver tensão pré-menstrual, às vezes de forma mais leve, né? Mas, às vezes, isso se torna incapacitante. E aquela mulher, naqueles dias, ela não consegue trabalhar, ela não consegue desenvolver suas atividades, desenvolve algum grau de disforia mesmo, que dificulta suas atividades, né? E aí isso tem que ser chamado a atenção. E aí, além disso, além dessa questão cíclica mensal, a gente tem ao longo da vida as alterações hormonais. Então, como a doutora Celi já falou, a gravidez, e aí depois o pós-parto, com a queda grande de hormônio, a gente já sabe, quem já teve filho, queda de cabelo, e aí influencia também o funcionamento cerebral e influencia o risco de depressão, que pode ir desde sintomas leves, como aquelas irritabilidades, aquele chorinho fácil, que muita mulher passa no puerpério, né? Baby blues, que a gente conhece, ou até episódios mais graves de depressão, que a mulher não consegue nem ver a criança. Então, isso tem que ser bem cuidado. E, por fim, na época da menopausa, vem outra grande mudança hormonal. Que aí a gente passa, muitas mulheres têm sintomas físicos associados, né? Os fogachos, as vermelhidões no rosto, a perda de libido, né? Ressecamento vaginal. E, além disso, a depressão também pode aparecer com maior frequência. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. E, de fator de risco não reconhecido, a gente tem que pensar também nas questões sociais, como a doutora Celi já falou, né? Aí vem, a mulher muitas vezes ganha menos que o marido, é dependente financeiramente, às vezes tem que se submeter a uma relação tóxica. Não são todos os casos, mas acontece, a gente sabe que acontece com frequência, né? A questão da dupla jornada também, como já foi falado, dupla, às vezes tripla, como é o caso de muitas de nós médicas, né? Trabalha às vezes de manhã em um local, trabalha de tarde em outro, de noite tem atividade das crianças para fazer, tem tudo isso. As taxas não de fosse violência... tudo isso, né? Essa questão física, essa questão social que você pontuou, tem também a questão da forma como a mulher ainda é vista, né, na sociedade. Então, até isso repercute no atendimento médico, que é visto sintomas menos, né? Subestima-se o sintoma, retarda-se o diagnóstico, retarda-se, as estatísticas mostram, né, que os procedimentos de cateterismo, de avaliação do paciente com dor torácica na emergência são mais retardados para as mulheres, que é tido como seus sintomas serem atribuídos a outras origens, até por ser muitas vezes sintomas atípicos, né? Não é muitas vezes aquele sintoma clássico que a gente vê mais nos homens. Então, tudo isso somado mostra como é peculiar a doença cardiovascular na mulher. Os sintomas subvalorizados, né? A mulher é vista como frescura da mulher, ou então atribuído até a própria uma doença mental que às vezes nem tem. Na hora a paciente está realmente com sintoma físico, mas realmente é menos valorizado. Um termo assim, que vem sendo utilizado com frequência ultimamente, eu não sei se todos conhecem, mas assim, pelo menos na internet, essas psicólogas que falam, né, de sobrecarga materna e tudo, é o termo da carga mental, né?
que, assim, hoje os homens participam muito mais da criação dos filhos do que antigamente, né? Eles têm uma participação realmente mais ativa. Mas existe uma tarefa invisível aí que as mulheres ainda continuam processando. Então, assim, o homem faz, mas a mulher precisa estar organizando, às vezes precisa estar atenta, né? Se fez isso, se olhou isso. A mulher é responsabilizada, geralmente, pelos cuidados da casa e dos filhos, né? Então, ela tem que estar com aquele poder de decisão que vem dela. Ele até faz, mas às vezes precisa ser lembrado, precisa ser chamado a atenção. Então, ela tem que estar com essa carga mental o tempo todo na cabeça. E isso gera um aumento dos níveis de estresse também. Ainda é aquela figura que cuida, né? Isso. O Adélio, eu estava pensando, a gente, de repente, só para pontuar, né? Nós estamos falando desses fatores todos, assim, e como pontuação, então, trazendo o conhecimento em relação aos riscos, né? Os fatores de risco, e os fatores de risco específicos, eu queria deixar assim bem claro para que todos que estiverem assistindo realmente conheçam, se empoderem, né, desse conhecimento para solicitar que seja visto, que seja contemplado para receber a orientação devida. Então, a menopausa prematura, que não sei se eu mencionei, então algo que está ocorrendo quando a mulher está mais estressada, ela tem uma série de fatores, envolvido pelo estresse, pela alimentação, pelo estilo de vida. Então, muitas mulheres estão sendo acometidas de menopausa precoce. Ela é um fator de risco. E o mais incrível é que tem aquela confusão. Trata ou não trata, repõe ou não repõe. Existe um momento apropriado para repor se tiver sintomas, né? Então, tem coisas bem definidas que pode modificar o prognóstico, pode modificar a vida da pessoa. Eu falei de diabetes, da hipertensão, mas não falei de inflamação. Vez ou outra, nós temos artrite, lúpus, né, psoríase, doenças imunes, como psoríase, várias doenças são fatores de risco. Não é que isso não é uma advertência para que se fique psicotizado, se fique extremamente preocupada, deprimida, porque tem essas patologias. Não, é para a gente está chamando a atenção para que a pessoa adquira o conhecimento e administre bem. Não despreze esses fatores, não despreze esse conhecimento. E a própria terapia, que é bom para determinadas pessoas, pode ser inoportuna para outra. Terapia hormonal também é outra situação. Então, no início, Daniela me perguntou quando que deveria, então, a pessoa procurar orientação? Desde sempre, não é? Desde que se tornou mulher. Então, tem que ter esse cuidado, esse autocuidado, essa autopercepção. E é muito importante saber que orientação sexual, que o tratamento oncológico, né? O próprio estresse crônico que você falou, essa depressão, os fatores de risco ambientais. E aí eu abro um parêntese para chamar ao convite da nossa caminhada, que vai ser sábado, às 15 horas. Quem já participou sabe que é uma maravilha. Pode-se ir com os filhos, com os pais, tem todo... Levar a família toda, né? Nós mudamos o horário, era pela manhã, mudamos à tarde, por duas razões. Exposição ao sol, que vai ser menor, mas não vai deixar de acontecer, porque é bom para a absorção, né, da vitamina D, da ação da vitamina D, mas também para poder recolher mais lixo, mais entulho, não gosto de lixo, entulhos que se deixam na praia. Então, na hora, é outro momento de conscientização. Eu lembro que uma das participações com uma filhinha de uma colega nossa, que ela tinha 3 aninhos, 4 aninhos, foi a maior participante da caminhada, foi um show. Ela se entusiasmou e aí saía e mostrava, olha mamãe, olha papai, a quantidade de saquinho, de pegar o que ela pegava, com a luvinha apropriada para não
não pegava e botava lá na caixinha de entulho. Foi muito boa. Então, não percam esse momento, que é dia 11, sábado, à tarde. A concentração é nos Arcos. A gente sai dos Arcos até a Cinelândia, pela praia. Tem assistência, tem ambulância, os bombeiros, MSTT, todos, né? A prefeitura nos deu grande patrocínio, sempre é uma grande patrocínio, os hospitais, as empresas daqui de Sergipe, enfim, divulguem. Quem está tendo aqui, está assistindo a live, divulga esse momento, divulga a live. Hoje à tarde nós temos mais momentos não agradáveis e agora, né? Daqui a pouco vai ser um outro momento muito interessante. Esse é educar para se ter saúde. O próximo momento vai ser para além do coração. Uma incógnita, né, Adélio? Além do coração. O que acha, Daniela? Excelente. Será que tem coisa a ver além do coração? Como é? Eu estou dizendo que o próximo momento nosso, de 10 às 11, vai ser para além do coração. Então, nós agora estamos no real, não é? No real, no contexto da explicação, da abrangência de conhecimento, que eu acho que vocês foram muito felizes com essas informações e gostaria de que pudessem colocar as últimas recomendações, sei lá, umas mensagens para casa, né? Um deverzinho de casa. Né? Eu acho que eu vou começar falando que, para além do coração, acho que a gente acabou falando um pouco, abrindo assim de forma feliz para o nosso próximo momento, né, das 10 às 11, porque quando a gente fala dessa gama de fatores, de peculiaridades que tem na saúde da mulher como um todo, e a gente faz esse recorte assim, mais pela nossa formação, né, em cardiologia, na saúde cardiovascular, a gente tem que deixar esse recado, né, que para além dos fatores de risco já conhecidos, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, de forma integral, pensando em saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E eu acho que essa é uma grande mensagem que já abre portas para o nosso próximo momento. A gente não teve assim nenhuma pergunta específica aqui, teve só um questionamento sobre menopausa, e foi justamente numa hora que a Adele começou até a falar sobre isso, no mesmo momento. Em relação, só tocando isso, porque a pessoa que está aqui, Arte Salles, Santiago, ela perguntou sobre a menopausa. Eu tenho um olhar interessante, assim, acredito que vocês também, porque a mulher, ela, em nenhum momento, desde a menina até a mulher mais idosa, ela é a mulher de 20, 30 anos atrás, né? Então, em relação a esse assunto menopausa, a gente tem até atrizes no auge, né? Eu tenho visto Angélica falar muito sobre isso, que é uma mulher linda e no auge. Então, a gente precisa olhar com carinho e de uma forma diferente para a mulher que está entrando nesse processo da vida, porque antigamente essa mulher, ela estava em outro momento, ela já estava no momento, vamos dizer assim, de descendente mesmo. E hoje é uma mulher no auge profissional, no auge do momento dela em que os filhos já estão numa etapa mais crescida e que ela pode se dedicar um pouco a ela. Às vezes, já não está num casamento, já está em outro, ou já está em outro caminho da vida. Então, eu vejo que a mulher, entrando nesse momento da menopausa, ela é uma mulher no auge muito diferente do que ela era anteriormente. Então, que talvez a gente não tenha mais como olhar para ela do mesmo jeito que se olhava. Essa questão toda controversa e hormonal, que é uma controvérsia mesmo, mas, assim, a mulher tem chegado com muita queixa de fadiga, muita queixa de cansaço. Ela está cansada. E, às vezes, como eu estou dizendo, nesse momento, não é um momento da mulher moderna ainda dizer assim, não dá mais para mim porque eu estou cansada. Então, muita coisa que a gente pode atuar, e eu vejo muito sempre voltado na mudança de estilo de vida, no controle geral,
para ajudar essa mulher que está no auge a dizer assim, não, estou legal, estou ótima, estou no meu auge mesmo. Continuo trabalhando, quero seguir bonita, quero seguir curtindo minha vida e nos outros momentos. Então, trouxe só essa questão aí da menopausa, que eu acho que é um momento muito forte, que foi abordado aqui pela seguidora. Pronto, para finalizar, né, eu fiquei por último, acho que todo mundo já falou praticamente tudo. Uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acabei não conseguindo falar antes, é que, assim, geralmente, os transtornos mentais, o estresse, a ansiedade, né, que é tão comum na mulher, quando vem associado com a doença, eles atuam como uma via de mão dupla. Na doença cardiovascular, isso fica muito claro, entendeu? Então, assim, paciente cardiopata, paciente que já tem alguma doença cardíaca, ela tem que estar mais atenta a essa questão da depressão, porque tanto a paciente cardiopata tem uma predisposição maior a desenvolver algum transtorno, como a paciente que tem um transtorno, que já seja cardiopata, ela tem uma piora do quadro por conta da depressão. Ela tem pior adesão medicamentosa, ela procura menos o serviço de saúde, e a mortalidade nesses pacientes chega a ser 3 vezes maior no paciente que tem uma doença cardiovascular associada à depressão, em relação ao paciente que tem a mesma doença e que não tem nenhum transtorno mental associado. Então, assim, a gente tem que estar atenta nas mulheres, os sintomas, ele às vezes podem ser um pouquinho diferente, né? Além da fadiga, que pode acontecer, tanto como a sobrecarga que a mulher vem passando, como a Daniela já falou, mas que pode acontecer como um sintoma da depressão, né? Essa fadiga, essa falta de disposição, falta de interesse, apatia. Na mulher é muito comum alterações da libido, né? A mulher às vezes perde o interesse sexual. É muito comum alterações do próprio ciclo menstrual e as alterações de apetite que a gente já conhece bastante nas nossas pacientes, né? Aquela fase de compulsão, aumento do apetite, também pode acontecer fase de inapetência. Então, assim, nós mulheres temos que estar atentas, né, a nós mesmas e aos nossos pares, às nossas amigas, às nossas mães, irmãs, que estejam apresentando esses sintomas para poder direcioná-la e encaminhar. Para a gente atuar tanto nessa frente, né, individual da paciente, que ela precisa buscar um atendimento médico, quando for necessário, buscar um atendimento com psiquiatra, se já for uma necessidade maior, conversar com seu cardiologista, com seu clínico, se você estiver indo, porque ele vai saber direcionar. A questão social como um todo, que a gente precisa melhorar, né? Através de, por exemplo, dessas lives, como a gente está fazendo, melhorar o conhecimento da mulher, de sua própria saúde, melhorar o acesso da mulher à saúde como um todo, que eu acredito como Úrsula, que essa saúde tem que ser integral mesmo, né? Não se consegue separar saúde mental, equilíbrio emocional, bem-estar físico e mental, não são separados. E é isso, acho que já falou de tudo. Quero reiterar o convite de doutora Celi aí para a caminhada. O sol, além da vitamina D, tem ação também, né, na depressão. Os países que têm menos sol, que têm períodos de inverno mais longos, eles estão associados também com o aumento da depressão. Então, a gente precisa da luz solar nos momentos certos, na quantidade correta e no período correto. Então, acho que começando 15 horas, depois já vai dando uma baixadinha aí no sol, vai ser bem agradável. E, mais uma vez, agradecer a participação. Espero o próximo ano estar de volta aqui, nesse mesmo local. Já estou me oferecendo aí para o convite. É viciante, não é? É viciante, falar sobre saúde da mulher e a gente é viciante. A gente percebe o quanto isso dá de feedback, né? Quando a fala da pessoa que está acompanhando o processo, ela vem já com uma série de questionamentos e vai se inteirando, e isso é só benefício. A gente não pode deixar, como palavra final, não podemos deixar de saber que os fatores de risco, cada risco, sozinhos ou juntos, eles vão promover inflamação das artérias, eles vão promover distúrbio de seu funcionamento. Por isso que aparece a arteriosclerose, quer dizer, começa a aparecer aquela gordurinha nos vasos até chegar à obstrução, calcificar e obstruir. Então, antes de chegar nisso, a gente tem como intervir. Ora, se o processo iria ser desencadeado
acontecido com 40, vai ser com 50, com 60, com 80, e vocês vão ver a surpresa à tarde do que é cuidar da saúde mental, da saúde física, cuidar do coração. Nós temos que ter obrigação, nós temos que ser determinados, nós devemos ser felizes. Mulher é para ser feliz, todos para ser felizes. Mas nós temos que, pelas nossas incumbências sociais, pelas nossas responsabilidades específicas, nós temos que ser modelos de saúde. Então, tenham todos um grande dia, fiquem nas lives, e eu quero agradecer a vocês, a Úrsula, a Daniela, a Adele, minhas amigas, que estão aqui me ajudando nesse processo. Você, Úrsula, especificamente. Obrigada, sem você, Feliz. nada aconteceria. E nos bastidores, obrigada. da Aérea Eventos. Nos bastidores, nós não podemos esquecer que sem ela também seria muito difícil. Mas é uma honra e um orgulho estar junto com vocês. É uma honra e um orgulho sempre estar junto com vocês. Uma honra mesmo. Grande abraço. Feliz dia para todas nós, mulheres, as mulheres que estão nos assistindo. Para todas. Me tenha no coração, que eu tenho todos vocês no coração. Um abraço. Beijo, obrigada.